Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao podcast Além da Terapia. Esse podcast tem o intuito de ser um ambiente acolhedor e interessante, em que eu, Lucas e a Nilva traremos alguns assuntos sobre psicologia e vamos comentar esses temas com algumas bases científicas e um pouquinho da nossa opinião também. Deixe-me apresentar, Nilva Marcandali, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Cognitivo trabalha a mente, os funcionamentos, do cérebro, dos neurônios, a parte de neurociência, a parte cognitiva. E comportamento são as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Lucas, você quer se apresentar, por favor? Claro, sou Lucas Floriano, psicólogo também da terapia cognitivo-comportamental. Então, como a Niva falou aí, liga um pouco essa questão das crenças, dos pensamentos e da maneira que isso influencia e às vezes controla os comportamentos, a nossa relação com o mundo e com os outros, né? Eu também gosto bastante aí dessa maneira da psicologia olhar o comportamento humano. Isso, não é à toa que somos parceiras, né, Lu? Isso. Não é à toa, Lucas, que somos parceiros, porque nós temos a mesma linha de trabalho, a mesma visão em relação ao ser humano e os mesmos ideias e objetivos na hora da intervenção com o paciente, né? Isso. Com o nosso cliente, com o nosso paciente. Bom, vamos entrar no assunto da live. A nossa ideia é que não passemos de 1 hora, tá? Só um adendo, né? Caso o que a gente fale aqui mexa muito com você aí que está ouvindo, assistindo, pode chamar a gente para conversar. A gente está aberto aí qualquer coisa que acabe mexendo, que acabe te fazendo sentir alguma coisa que você não está acostumado, né? A gente está aqui também para acolher isso. Perfeito, muito bom, muito bem lembrado isso. A live, o tema da live é o impacto das tragédias na saúde mental. E, acredito que sem dúvida vocês devem ter associado esse tema às tragédias que vinham acontecendo no Rio Grande do Sul desde o início de maio. E sim, foram essas tragédias do Rio Grande do Sul que nos abriu essa ideia, essa oportunidade de que falássemos sobre o assunto e não sobre as vítimas e o que acontece no Rio Grande do Sul, mas sim o que os nossos pacientes estão trazendo na demanda do consultório, né? O impacto que essas tragédias, essas notícias e essa empatia que estamos sentindo em relação às vítimas, né, aos gaúchos, às vítimas do Rio Grande do Sul, o quanto essa empatia está nos afetando, principalmente no nosso sentimento de fragilidade, de incapacidade, de impossibilidade de ajudar, né? Ficamos aqui longe, né? Eu estou mais perto, estou aqui em Curitiba, mas mesmo assim longe, e essa impotência frente a essa tragédia toda, tudo que tem acontecendo, tantas pessoas impactadas. Então, a ideia hoje dessa live é falar sobre isso, sobre esse impacto que está provocando em nós todos, em termos de Brasil e mundo. Alguma coisa que você quer acrescentar, Lucas? Acho que é isso mesmo, né? Então a gente vai tratar um pouco a repercussão que essa crise, que afeta muitas pessoas, acaba afetando outros de maneira secundária, né? Mesmo quem está mais longe também é afetado por isso, então muda a maneira que a gente se sente, a maneira que a gente pensa e a maneira que a gente se comporta, né? Então a gente vai tratar um pouco sobre isso, explicar algumas coisas, ver se dessa maneira talvez você consiga talvez se olhar um pouco, se entender um pouco mais. É isso mais ou menos nosso objetivo aqui. Ótimo. Aproveitando, eu gostaria que você introduzisse o primeiro tópico, falando sobre, né, o instinto de sobrevivência. O primeiro tópico diz o seguinte: quando o instinto de sobrevivência vira ansiedade. O que Uhum. significa isso? O que seria isso, então, Lucas? Quando o instinto de sobrevivência vira ansiedade? Assim, para falar desse tema, né, quando o instinto de sobrevivência vira ansiedade, eu gosto de trazer um autor, que é o Robert Leahy. Ele tem um livro chamado Livre de Ansiedade, né? E nesse livro ele explica um pouco como que o nosso cérebro, como que a ansiedade foi construída no nosso cérebro, né? Então eu vou falar um pouco aqui da psicologia evolutiva.
A maneira que o ser humano evoluiu, e por que evoluiu da maneira que evoluiu? Para ter o cérebro que tem hoje em dia, né? Então, assim, num tempo evolutivo, as mudanças acontecem de uma maneira muito devagar. Então, o tempo que a gente vive em sociedade é muito pouco numa escala evolutiva. Então, nosso cérebro não se adaptou para as demandas que temos vivendo em sociedade. Nosso cérebro ainda tem uma estrutura básica do ser humano que vivia na savana. E para esse ser humano, as demandas, as preocupações eram bem diferentes. Então, eram questões de sobrevivência, como diz esse tema que a gente está agora, né? Um instinto de sobrevivência. Então, assim, nosso cérebro humano, ele é muito bom em reconhecer padrões para garantir nossa sobrevivência e reprodução, né? Então, medos que a gente tem em nós, eles acabam vindo dessa maneira que o nosso cérebro processa a realidade. E então, assim, um medo de morrer por ser pego por um animal ali na savana, quando você está num lugar aberto. Quando a gente tenta transportar essa estrutura básica que o nosso cérebro tem para lidar com a realidade para a maneira que vivemos hoje, pode acabar virando, por exemplo, um medo social de estar ali no meio de tanta gente, né? Isso parece puxar uma questão aí desse medo de estar exposto por um predador. Então, assim, eu trago essa explicação da maneira evolutiva para tentar explicar que muitas ansiedades, né? E convém deixar mais claro que a ansiedade é uma emoção que vem do medo. Então, é um desdobrar do medo, tá? E a maneira que acabamos tendo ansiedade, que por vezes acaba sendo infundada, vem desses instintos que estão em nós pela maneira que o nosso cérebro foi estruturado pela evolução, né? Então, às vezes, é como se nosso cérebro dissesse, olha, você tem que sair daí, você vai morrer, um predador vai te pegar, né? E são infundados, são maneiras que a gente pensa que evolutivamente já foram úteis, talvez hoje não sejam tão úteis, né? Convém nos perguntar, será que esse pensamento de ansiedade, de medo, realmente faz sentido aqui nesse contexto, né? Será que isso faz sentido com o meu contexto atual, com a realidade que eu vivo, né? Então, é mais para a gente se perguntar se aqueles pensamentos que vêm de maneira automática ali, do medo e da ansiedade, são realmente já baseados na realidade ou se vêm aí de um cérebro antigo, daquele humano que vivia na savana. Certo. E trazendo isso, essa informação, essa construção, né, dos nossos padrões, né? Eu gostei muito daquilo que você falou sobre o cérebro aprender a reconhecer padrões para a sobrevivência. Então, durante a nossa história de vida, cada um dentro do seu próprio crescimento, da sua própria evolução, da sua comunidade, da sua família, aprendeu particularmente esses padrões, né? Não só essa da evolução do que vem dos nossos antepassados, né? Do que vem nós como brasileiros, descendentes de italianos e X, mas não só dessa evolução, mas o que nós aprendemos na nossa família, né? Nesse nosso crescimento, no nosso pequeno núcleo, depois que vai aumentando o núcleo escola, comunidade, quais os padrões que fomos aprendendo para a sobrevivência. E sobrevivência, como o Lucas mesmo colocou, o estar vivo, não necessariamente o cérebro, ele está planejado para isso, sobreviva, né? E não, ele não está planejado necessariamente assim, sobreviva da melhor forma para que você seja feliz ou que você tenha paz. Não, sobreviva, né? Tanto que muitas vezes, quando acontece essa ansiedade devido ao instinto de sobrevivência, é justamente porque ele entra num estado de alerta, como o Lucas disse, que não está fazendo muito sentido. Tá, então eu estou nesse estado de alerta constante, eu estou ansiosa de maneira constante, por quê? Né? Qual o meu perigo? O que me ronda? E muitas vezes, quando no consultório a gente vai no pormenor e avalia ali as contingências daquilo que está acontecendo, esse cérebro, na verdade, está preso a hipóteses, ele está preso ao ECs, né?
E se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Então ele está preso a fantasias e a hipóteses, não necessariamente aos fatos. Então é aí que entra esse exacerbar do instinto de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência que já está disfuncional, já que disfuncional no sentido de que ele não está colaborando com você, já que se ele te deixa ansioso em extremo, ou depressivo em extremo, ou com pânico, ou com algum tipo de fobia, ele não está sendo mais funcional. Então aí sim eu preciso verificar, né? O que eu estou fantasiando fora da realidade? Por que que ele saiu do que era necessário, tá? Quando se traz a questão do tema específico das tragédias, e a gente coloca um instinto de sobrevivência, esse primeiro tópico, nessa situação de tragédia, eu acredito que, do mesmo jeito que vimos com os nossos pacientes, o nosso cérebro, mesmo que a quilômetros de distância, 300 quilômetros, 500 quilômetros, né, a quilômetros de distância, o cérebro entendeu como se eu estou em risco também. Olha só, aconteceu com outro, aconteceu com uma pessoa como eu, com uma família como a minha, né, e que não imaginava que esse tipo de coisa aconteceria e aconteceu, né? Então, assim, esse projetar, né, esse imaginar que isso já é ansiedade, né? Eu imagino que isso poderia estar acontecendo comigo. E eu me angustio, eu não consigo dormir, né? Isso perturba o meu sono, isso perturba o meu dia a dia, porque, poxa, aconteceu ali, por que não pode acontecer aqui também? E isso seria essa ansiedade projetada nessa situação, né? Porque o cérebro não consegue identificar os fatos. E é nisso que a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar, né? Mas quais são os fatos? Qual a sua realidade? É isso realmente que acontece com você? Há uma possibilidade para isso? É assim que trabalhamos fobia, né, Lucas? Assim que trabalhamos pânico, assim que trabalhamos fobia. Isso está realmente acontecendo? Qual a probabilidade que isso aconteça? Né? Trabalhando com fatos, não trabalhando somente com crenças ou fantasias de que não pense positivamente. Não, não é isso. Vamos trabalhar com fatos. Né? O quão isso realmente pode acontecer com você. E ao longo da live nós vamos entrar nesses outros tópicos, tá? Nessas perguntinhas que eu coloquei agora no final. Encerrou esse primeiro? Quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? A maneira que às vezes a gente acaba vendo um fato que está longe de nós também traz esse medo para nós, né? Parte de si acaba se colocando ali, se projetando, como a Nila explicou. Então, a gente sente esse medo mesmo estando distante, né? E aí é para isso que a gente diz isso, de se colocar na realidade, perceber o que realmente está te afetando ali. Você não vai ignorar o sofrimento do outro, não é isso, mas tendo uma visão bem realista da sua situação naquela realidade, né? Para a intensidade da maneira que esse medo ou essa ansiedade te afeta não seja grande, não seja debilitante para você, né? Perfeito. Vou aproveitar o gancho disso que você falou, então, se eu vou ignorar o sofrimento do outro, para entrar no segundo tópico, que é empatia e compaixão. Ficou até, eu acredito que muitos podem ter ficado um pouco confusos em relação a esse segundo tópico, e nós vamos explicar isso agora. Empatia e compaixão em excesso pode causar sofrimento? Poxa vida, mas é errado? Tem algum problema você ter compaixão e empatia em excesso? Isso faz mal, tá errado isso, mas não é bom você ser empático, não é bom você ter compaixão pelo outro? E, Lucas, o que você diria dessa pergunta? Até me lembrou uma frase que é assim, tudo em equilíbrio, exceto o equilíbrio, né? Que assim, até esses valores que parecem positivos, né? E de uma pessoa virtuosa, né? A compaixão, a empatia, até eles precisam estar em equilíbrio. É o que a gente vai falar nesse tema aqui,
qual que seria o lado negativo de um excesso de compaixão, de empatia, né? E aí você pode estar já percebendo que isso pode ter um pouco a ver com um controle do outro, também um medo ali do que pode acontecer naquele futuro. Então, assim, esse excesso de empatia e de compaixão, a gente acaba, nós da Culpa, né? psicologia, da comportamental, também, então, É, a gente acaba gera analisando o também um excesso comportamento, de culpa. Isso é. exatamente, o comportamento pela função dele, né? Então, qual que é a função desse comportamento que está sempre ali empático, compaixão? O que que você espera conseguir com esse tipo de comportamento, né? Seria o controle do outro, mesmo dizendo que o outro fique bem, que o outro esteja bem, né? Esse excesso pode ser tóxico, né? Você quer falar um pouco mais sobre isso, Mil? Isso mesmo, né? A função do comportamento. Então, deixa eu explicar de uma forma mais simbólica, mais lúdica, né? Significa assim, como a gente coloca isso em terapia, né? O Lucas eu admiro demais, ele tem conceitos na ponta da língua, né? Essa mente jovem, fresca, que delícia isso. Me faz ali viajar para minha graduação, para minha especialização, é sensacional. Mas como a gente coloca isso no consultório? Empatia e compaixão demais. Eu estou sofrendo, que é o que tem acontecido, o que o paciente tem nos trazido. Né? Aconteceu comigo, inclusive. Né? Eu passei 3 dias baqueada, eu passei 3 dias triste, né? Triste, ligada, com o pensamento o tempo todo ligado na situação, nas pessoas, nos animaizinhos, nos pets. 3 dias eu passei desse jeito. Falei, calma, respira, né? Porque a vida tem que correr, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas. Então, é isso que se trata, né? Essa empatia e essa compaixão que eu estava sentindo estava servindo para quê? Para quê? O que aconteceu comigo nesses 3 dias e para que eu usei essa empatia e essa compaixão? Lógico que numa situação como essa, numa tragédia, numa situação de perda, de luto, de morte, nós ficamos impactados e há um comportamento até de paralisação, né? A gente impactua, a gente paralisa até que voltamos aos poucos ali tentando entender, se situando, percebendo que não é conosco, né? Que isso não está acontecendo conosco, a gente se situa para que a gente possa entender o nosso lugar nisso tudo que aconteceu. É impactante, não tem como não estar impactado a isso. Quando é em excesso, quando está te provocando sofrimento, né? Que é como qualquer problema na psicologia, na psiquiatria, né? Qualquer transtorno, o quanto isso te provoca de problema, o quanto isso está te trazendo de prejuízo. Então, essa empatia, essa compaixão, vamos divulgar no Instagram, vamos tentar colocar quanto mais pessoas que puderem ajudar, melhor, ótimo. Mas o quanto isso está te trazendo prejuízo e está prejudicando o seu dia a dia. Se já está te prejudicando, é porque já passou do limite, já passou do saudável, do funcional, né, Lucas? Então, por quê? Né? Por que você não consegue se libertar desse sentimento, desse padrão de comportamento? Por que você não consegue sair, descolar desse sentimento de tristeza, né? Desse pesar? E isso entra a função que o Lucas comentou. Quer dizer, para que isso está servindo para mim? Né? Isso tem a ver com algum conteúdo interno meu? Isso tem a ver com alguma regra, com alguma crença minha? De que, por exemplo, eu não posso continuar a trabalhar no outro dia, ou eu não posso sair para fazer o meu passeio, ou eu não posso comer aquela comida gostosa, comprar uma roupa. Eu não posso fazer nenhum agrado para mim se o outro está sofrendo, se tem tanta gente sofrendo, que tipo de pessoa sou eu? Que egoísmo é esse meu? Se eu me movo para fazer alguma coisa boa, sabendo que tem tanta gente sofrendo. Então, qual a função disso? Né? Para quê? Por quê? Por que você está presa a esse sentimento? Então, isso
é algo mais interno a você. É isso que o Lucas quis dizer. Né? Então, tem conteúdos mais internos aí, ligados às suas crenças, ligados às suas regras, às suas autorregras. O que são crenças? Aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida como certo, né? Por exemplo, vamos dizer uma crença nesse sentido: eu não posso ser feliz se o outro não for feliz. Eu não tenho esse merecimento, eu não mereço ser feliz se o outro não for feliz. Então, isso é uma crença. Quais são as regras em relação a isso? Eu vou ficar triste junto, eu vou chorar junto, eu vou me abater, eu vou me autopunir, né? Eu me puno, eu me isolo, eu me puno através até de comportamentos destrutivos, eu bebo muito, eu como muito, né? Então, as regras relacionadas a uma crença dessa interna, ela faz com que você se comporte de maneira destrutiva para você mesmo. Nesse sentido que falamos, quando a empatia e a compaixão em excesso pode causar sofrimento. Lucas, quer completar com alguma coisa? Sim, eu achei interessante até o termo descolar, essa emoção assim, descolar esse excesso de emoção ali nessa relação, que até me lembrou, e eu acho que convém explicar o termo da simbiose nessa questão do excesso da empatia e da compaixão, né? Que é o que você já explicou, de que só é possível ser feliz quando o outro está feliz, né? Mas não, cada ser humano é um. É possível que um esteja bem num momento, aquele momento do outro talvez não seja bom, talvez seja uma crise, mas o seu momento é outro. E convém trazer de novo aquele equilíbrio que a gente estava dizendo aqui no começo, né? Não se trata também de ignorar o outro que está sofrendo, mas uma visão realista ali da coisa. O que você pode fazer por ele? Você vai doar? Você vai, talvez esteja próximo ali, ajudar numa coisa, numa ação? Ou está distante, só doar é possível ali, só transmitir alguma informação ali correta? Então, é esse equilíbrio também que sempre convém ter em mente. Perfeito. Isso mesmo. Você não se exime, você não fica indiferente, mas você também, né, enxerga quais são os seus limites frente a tudo isso. Né? O que eu posso fazer, como eu posso fazer o melhor, mas que esse melhor também não seja prejudicial para mim. Que foi o que eu falei na chamada. Né? A gente não consegue ajudar o outro se você não está bem. Essa ajuda só te autodestrói, essa ajuda só te coloca para baixo. Então você tem que estar minimamente forte, minimamente em equilíbrio, né? Uma palavra muito importante que o Lucas colocou. Minimamente vocês têm que estar bem em equilíbrio para ir lá prestar algum tipo de voluntariado. Eu gostaria de estar lá para abraçar aquele monte de cachorrinho, levar todos eles para passear, eu gostaria de estar lá para isso. Ou então pegar um barco e sair resgatando. Quantos dias eu consigo fazer isso? Eu consigo passar um dia fazendo isso e no outro dia me manter ainda lúcida? Isso vai me derrubar quanto? O quanto isso me derruba? Eu vou conseguir passar isso para outro dia novamente? Né? Normalmente, aí vem um dado das situações de emergência. Normalmente, em casos de emergência, nós temos aí uma certa dose de adrenalina, nós entramos num processo, né, de negação de emoção, para que a gente encontre aquela adrenalina, aquela força necessária para a gente conseguir resolver uma situação o mais rápido possível. E depois que a situação passa, vocês já devem ter passado por isso, já ouviram isso. Depois que a situação passa, você fala, nossa, caiu a ficha, o baque vem. Isso acontece também muito quando a gente perde alguém querido, alguém próximo. Parece que as pessoas estão até num certo nível de negação frente àquela tragédia, frente àquela morte, num velório, por exemplo, e depois que passa aquela situação, as fichas caem e você entra nesse pesar, né? O quanto eu estou pronto para isso? Eu consigo fazer isso? Eu consigo ir lá e ajudar essas pessoas ou vou atrapalhar mais ainda? Né? Como eu posso? Então, o que de melhor? O que eu tenho para oferecer? Hoje, essa live
que nós estamos fazendo é uma forma de contribuir também. Nós estamos contribuindo com aquilo que sabemos. Nós estamos usando do nosso conhecimento, da nossa habilidade, das nossas ferramentas para contribuir do jeito que sabemos, né? É uma sementinha que você planta e essa sementinha vai indo, vai indo, vai passando e um vai falando para o outro. É assim, você contribui como você pode. Terceiro ponto, olha, primeiro pensamento é julgar a vítima. Como assim? Como assim? Por que me veio esse ponto, tá? Eu estou morando em Curitiba, eu sou de São Paulo, mas estou morando em Curitiba agora, já há 3 anos. Então eu sigo vários Instagrams do Sul para conhecer lugares, para ver lugares que eu possa passear, conhecer. Então eu sigo vários Instagrams do Sul. E os Instagrams, até mesmo os de entretenimento, eles estavam, né, solidários à tragédia e postando o andamento, né, o que vinha acontecendo, como ajudar, o que fazer, né? Então eles estavam solidários, eles estavam usando esses meios para poder também fazer a colaboração deles. E, infelizmente, eu sempre me arrependo de ler comentários. Eu sempre, porque, infelizmente, né, a gente vê situações ali que são muito tristes. Mas eu via no comentário coisas assim, mas por que mora próximo a uma área de risco? Mas por que quando ouviu, quando a segurança, a vigilância civil avisou que ia ter uma enchente, que ia subir o rio, por que não saiu rapidamente de lá? Por que esperou, né, até o momento onde não havia mais possibilidade de salvamento? Outra, que foi triste também, mas como assim? Como que a pessoa sai da casa dela e larga os pets? Largou os seus animalzinhos? Eu nunca largaria, as pessoas comentando, eu nunca largaria o meu animalzinho, né? Não iria, não sairia. Tudo isso tem explicação. Todas essas questões que eu coloquei tem explicação dos pets, por exemplo, quando os primeiros bombeiros, os primeiros salvamentos aconteciam, caberia no barco só pessoas, né? Eles não permitiam que os animais viessem. Então, aquele barco que era para caber 6, 8 pessoas, não podia colocar animal. Então, os policiais, os próprios primeiros salvamentos impediram que essas pessoas pegassem o seu... E fora a pressa, a correria, o desespero, o pavor, fora tudo isso. Porque o primeiro pensamento é julgar a vítima. Então, aqui também é uma forma nossa, minha, né? Porque nós, como psicólogos, o nosso primeiro impulso é entendo você. É a nossa primeira atitude, né, Lucas? Não, eu entendo você. Tá, vamos entender. Por que você pensou assim? Nossa, mas eu acho que eu sou uma pessoa má. Eu não achava que eu era uma pessoa má. Mas olha só o pensamento que eu tive. Será que eu sou uma pessoa má? Não. Isso também tem a ver com o instinto de sobrevivência, tá? Por quê? Em situações, novamente, isso se trata de psicologia de desastres e emergências, tá? Há uma área na psicologia somente voltada para esse tipo de pesquisa. O que acontece quando acontece uma situação dessa? A primeira atitude nossa é tentar encontrar uma justificativa. Nem que essa justificativa seja julgar o outro. Por quê? Né? Quando conseguimos justificar uma situação, mas ele mora perto de área de risco, mas eu não ia perder meu cachorrinho, porque eu ia levar meu cachorrinho. Quando você encontra uma justificativa, você se distancia da situação. Acontece com ele, comigo não, porque eu não faria desse jeito. Então, com ele aconteceu, porque ele agiu de X forma. Comigo não vai acontecer porque eu agiria diferente. Então, é uma forma nossa também de se acalmar, de se sentir mais tranquila em relação a isso, porque eu me distancio da situação trágica. Lucas, quer acrescentar alguma coisa? Sim, por favor. Eu acho que sobre esse tópico, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre pensamentos, né, pensamentos, principalmente pensamentos automáticos, que eles vêm na nossa cabeça, parece assim, sem nosso controle, né?
Então, assim, talvez alguém tenha lido esse tema, né? O primeiro pensamento é julgar a vítima. E talvez a pessoa tenha pensado alguma coisa do tipo, né? Tentando julgar a vítima, do tipo, por que que ela não saiu daquela casa a tempo, né? Por que que ela vivia naquele lugar? E a Niva já explicou, cada caso é um caso. Provavelmente a pessoa não tinha outras possibilidades, outras opções. Mas, caso você tenha tido esse pensamento e se sentiu mal por isso, né? Eu gostaria de explicar um pouco sobre pensamentos automáticos, né? A gente não controla o que a gente pensa dessa maneira que parece assim, não querer pensar mal, não querer pensar esse tipo de coisa, né? Não conseguimos controlar o que a gente pensa nesse nível, desta maneira. Então, o que você pensa pode vir aí de um contexto, das suas crenças, mas o que você pensa não diz quem você é, não diz sobre a sua moral, né? A maneira que você age a partir daquele pensamento, sim. Então pode ser que você tenha pensado alguma coisa do tipo, mas logo em seguida você conversa consigo mesmo e fala, tá, eu não sei aquele contexto, então eu não vou comentar nada sobre isso em alguma rede social, vou procurar ajudar, né? Então, assim, sobre pensamentos automáticos que vêm, assim sim a gente controlar. Você não precisa se punir por pensar esse tipo de coisa, se sentir mal por pensar esse tipo de coisa, né? Pensamentos automáticos vêm na nossa cabeça assim que a gente controle, né? Essa coisa da sobrevivência em pensar aquilo pode ser um tipo de racionalização também de uma emoção que a gente sente, né? A racionalização é tentar dar um motivo racional para uma emoção, né? Que também é uma coisa que não existe, né? As emoções só são. A gente pensa depois. Então, assim, talvez você veja aquilo e sinta um medo. E talvez para tentar transformar aquele medo numa coisa mais palpável, numa coisa que te faça sofrer menos, você transforme isso num pensamento ali, dizendo que, tentando culpar aquele outro, né? Também acaba sendo um mecanismo de defesa, uma maneira de lidar com aquilo, porque você sofre um pouco menos, né? Também não precisa se sentir mal quanto a isso. Cada um está tentando lidar de alguma maneira com essa tragédia, né? E também com as repercussões da tragédia, né? Era isso que eu queria compartilhar um pouco. Ótimo. Vocês viram então que as nossas falas, a minha fala, a fala do Lucas, é no sentido de conforto, é no sentido de entender aquilo que eu estou sentindo e não necessariamente negar o que eu estou sentindo, evitar o que eu estou sentindo, mas entender o que eu sinto, por que eu sinto, né? E esse autoconhecimento, esse conhecimento sobre si mesmo, ele é essencial, não só agora nesse tema, mas ele é essencial em todos os momentos da vida, né? E quando principalmente acontece uma tragédia dessa, que nos impactua de uma maneira tão avassaladora, tão forte, ficamos mais confusos ainda, né? Tá, quem sou eu? O que é isso que está acontecendo? Né? Como que eu posso fazer? Como eu posso me proteger disso que está acontecendo? Então, o intuito disso tudo que estamos falando é justamente para isso, né? Para que vocês entendam, ok, jogamos aí, né, essas possibilidades, esses temas, esses tópicos, por quê? Pode ser que você tenha se identificado com todos, pode ser que você tenha se identificado com um deles, né? Eu senti isso, eu fiquei mais ansioso. Nossa, eu tô triste até agora, não consegui sair da tristeza ainda. Nossa, eu tô com raiva daquelas pessoas porque, poxa vida, não aguento pensar naqueles animaizinhos. Então pode ser que você está se identificando com esses sentimentos ainda, com esses tópicos, né? E a questão é entender aquilo que eu estou sentindo e dizer para que eu continuo pensando assim, né? Isso está sendo útil para mim de que forma, né? De que forma? Como eu me posiciono a respeito disso tudo, ok? O quarto tópico é esquiva saudável das notícias versus alienação, tá? Isso todos os psicólogos estão em comum e alinhados a ponto de orientar os seus pacientes, os seus clientes, que não se prendam, não fiquem se torturando com notícias ruins na TV. Qualquer notícia, né? Aqueles programas sensacionalistas que mostram tragédias e mostram crimes
e, infelizmente, né, a pessoa é um crime numa estatística de quanto, e a pessoa acaba generalizando isso e acreditando quão minha cidade está perigosa, porque a exacerbação dessas informações. Então, nós, psicólogos, já orientamos os nossos pacientes a evitar esse tipo de conteúdo, tá? O quão esse conteúdo ele é tóxico, né? Depois o Lucas vai explicar do jeitinho dele, com novos de uma nova forma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o quão esse conteúdo é tóxico, não só no sentido de criar fantasias na sua mente, criar hipóteses, pensamentos que não são realistas, e você acaba ficando preso a esses pensamentos realistas. E outra questão, que é uma questão que eu trabalho muito com os meus pacientes, é a vulnerabilidade química do cérebro, tá? Se vocês fizerem uma experiência e depois façam essa experiência, né? Se começarmos a pensar coisas tristes nesse momento, se a gente começar a falar de cada uma das situações que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, daqui a alguns segundos nós vamos estar sentindo um pesar. Vamos estar sentindo fisicamente esse pesar, né? Por quê? Porque a partir do momento que pensamos em algo que relaciona-se com risco, com medo, com risco de morte, entra no primeiro tópico que o Lucas já explicou sobre o instinto de sobrevivência, nos coloca num estado de alerta, nos colocando nesse estado de alerta, opa, ela está pensando em alguma coisa ruim, vamos protegê-la disso que ela está pensando. Já aciona ali no nosso corpo adrenalina, cortisol, aquela história de correr, fugir, lutar, né? Já aciona esses neuroquímicos, esses hormônios que eles vão impulsionar você para sobreviver, para correr, para fugir, para lutar. E isso provoca sensações, isso já vai mexendo, mexe com o neuroquímico, mexe com o teu cérebro, já começa a mexer com as suas sensações. Ao mesmo tempo que, se você começar agora a parar e pensar, que é o último tópico, isso a gente vai fazer depois, e começar a pensar em alguma coisa agradável, um programa divertido que você gosta, aquele vídeo do petzinho, do gatinho que você ama, e você começar a pensar e você começar a sorrir, automaticamente o teu cérebro vai, né, aumentar os níveis ali, o seu corpo produz os neuroquímicos bons. A noradrenalina, a serotonina, a ocitocina, a dopamina, né? Então, a partir do momento que eu penso em alguma coisa e esse pensar impactua a minha parte cognitiva para que eu esteja entendendo que eu penso, eu sinto. O cérebro não está entendendo se está acontecendo ou não. Eu penso, é realidade para o cérebro. Se eu pensei, é realidade para o cérebro. E a partir desse momento, o corpo vai liberar os hormônios que se associam a esse pensamento. Então, né, essa é a minha explicação também para isso. Tá? Não é só você criar fantasias não factíveis ou sensacionalismo a respeito de notícias, tá? Mas é você também aprender a manter essa parte neuroquímica equilibrada, ok? Lucas, o que você tem para acrescentar nisso? É bem isso que você trouxe. Eu acho que esse tópico conversa muito com o primeiro tema que a gente falou aqui, né, que fala um pouquinho sobre a ansiedade, a maneira que o nosso cérebro foi construído pela evolução para lidar com a ansiedade, né? Então, assim, o cérebro humano lá, adaptado para viver na savana, ele não tem as ferramentas por si só para lidar com acontecimentos de grande escala ou que estão muito distante de uma maneira realista. Então é por isso que quando a gente vê esse tipo de coisa na TV, vê esse tipo de acontecimento ali no nosso país, isso parece que afeta a gente como se fosse real para nós, né? Porque para o nosso cérebro, essa questão de distância, ela não era real enquanto a gente evoluía, né? Assim, o ser humano, né? Nesse sentido de evolução da espécie. Então, nós não temos essas ferramentas já em nós, no cérebro, para lidar com isso de uma maneira saudável, funcional, né?
Então, é por isso que isso acaba gerando algumas emoções intensas, alguns pensamentos que, como a Nilva explicou bem, podem acabar entrando ali uma espécie de cascata de emoções que vão ficando cada vez mais intensas, né, negativas. Então, convém lembrar que pensamentos geram emoções e esses dois mudam a forma que a gente se comporta no mundo, né? Então, você se colocar num ambiente ali, vendo notícias sensacionalistas, né, que te colocam para baixo, que tipo de pensamento que isso vai trazendo para você? Que tipo de emoção que isso vai fazendo surgir em você? E como que isso muda seu comportamento durante o dia, né? Será que você deixa de sair à noite por causa disso? Deixa de aproveitar o momento que você poderia ter ali, porque você estava pensando demais numa coisa negativa? Como que essas coisas influenciam a sua vida no presente, né? Volta também o que a gente falou no primeiro tema, de uma visão realista da realidade, né? Programas de notícias sensacionalistas não são realistas, né? Pelo menos para a nossa vida do dia a dia, na rotina, a gente não precisa ser bombardeado por tudo isso de informação negativa. Isso acaba atrapalhando o nosso dia a dia. É importante estar informado ali, saber o contexto da sua realidade, mas no dia a dia, a cada momento, é mais importante estar ali presente naquele momento. Não deixar que essas coisas distantes de você, que não estão te afetando imediatamente, acabam mudando a sua maneira de comportar, se comportar ali na sua realidade. Perfeito. Isso mesmo, tá? Lembrando, o último tópico, encontre seu lugar feliz, está interligado com esse que acabamos de dizer agora, né? Ele acrescenta essas explicações que acabamos de dar. Eu quero que você, nesse tópico, a minha ideia, eu vou fazer com vocês, eu vou ensinar para vocês uma meditação guiada que eu faço com os meus pacientes. Você quer comentar alguma coisa, Lucas, nesse quinto tópico? Sobre esse tópico, eu acho que eu gostaria de começar definindo um pouco o que é o reforçador, né? A gente conversou sobre esse tema e esse é um conceito interessante que eu acho que de trazer para vocês. O reforçador, eu vou falar de uma maneira bem técnica primeiro, depois eu vou explicando, né, dando alguns exemplos. O reforçador é uma consequência de um comportamento que aumenta as chances daquele comportamento acontecer, né? Como assim, Lucas? Por exemplo, caso você coma um doce, o comportamento ali é o comer o doce, né? E o doce é tão gostoso, aquele açúcar mexe com o seu cérebro, você se sente feliz, né? Então essa foi a consequência desse seu ato de comer. Você sentiu ali a saciação, a alegria de comer aquilo, aquela felicidade, né? Então note que a consequência daquele comportamento torna mais provável que esse comportamento aconteça de novo, né? Você fala, é muito bom comer um doce, vou comer novamente, né? Então, isso se estende para todos os aspectos positivos da nossa vida, né? Buscamos coisas que são agradáveis, positivas, e essas coisas nos reforçam, né? Esse é o sentido aí quando a gente usa esse termo na psicologia comportamental e na psicologia da TCC, do reforçador, né? É uma coisa que é boa para você. E é importante que a gente se coloque em situações que são reforçadoras para nós, né? Companhias que são reforçadoras, que são boas, que você gostaria de ter novamente, né? Ter de novo aquela companhia, uma aula muito boa que você fala, queria ter de novo essa aula de tão boa que ela foi, né? Ali um livro também gostoso, é um livro que você vai ler de novo, vai procurar até outros livros por causa daquele, né? Você varia um pouquinho o comportamento, mas ainda assim uma coisa que foi agradável, foi boa para você, né? Então, essas são coisas que um processo de autoconhecimento daquilo que te agrada, daquilo que te reforça, né? Então, acho que esse é um primeiro passo para a gente começar a entender encontrar o seu lugar feliz, né? Entender aquilo que te reforça, aquilo que te agrada, te traz felicidade, aquilo que você faz e diz, eu queria fazer de novo, de tão legal, de tão gostoso que foi fazer isso. Perfeito, perfeito. Esse foi o primeiro encontro do Lucas e meu aqui, falando sobre psicologia, falando sobre terapia cognitivo-comportamental. O primeiro de muitos, esperamos, né? A nossa ideia realmente é criar esse podcast
levando conteúdos para vocês de uma forma assim bem explicativa, bem didática, bem dinâmica, inclusive, né? Realmente passando a orientação de como fazer. Não é só entendendo o conceito, não é só entender o conceito. É assim, o que eu faço com isso agora? Entendi, mas o que eu faço? O que eu faço com isso que eu aprendi? Como eu uso isso para o meu benefício? Como eu uso isso no meu dia a dia? É possível esses conteúdos, né? Porque são anos e anos estudando psicologia, então é possível, e parece assim tão incompreensível, uma coisa tão intocável, mas não, dá para a gente transformar isso daí na prática, né? Em técnicas, em conteúdos práticos, para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês, para que vocês tenham uma vida, né? Como diz uma frase muito bacana, a melhor vida possível que vocês possam ter, tá? Então, que vocês tenham a melhor vida possível que vocês possam, que vocês consigam e usar a psicologia para isso. Dentro desse encontre seu lugar feliz, que o Lucas ele fez a introdução explicando para vocês o que é reforço. Então, encontrar o lugar feliz é o que me faz feliz, né? O que? E é individual. O que é aquilo que me reforça? O que me reforça? O que me dá prazer? O que me faz feliz? O que me traz sensações boas? Então, esse é o teu lugar feliz. Outra dinâmica importante que eu vou passar agora é o seguinte: por quê? Quando ela deve ser usada? Esse é uma meditação guiada que eu faço em consultório para que as pessoas aprendam a se acalmar, né? Naqueles momentos onde elas realmente estão com os pensamentos recorrentes, obsessivos, que está atormentando, tá? Principalmente, mas essa daqui é especificamente para se fazer em casa. Não dá para você. Existem outras técnicas, nós vamos ensinar para vocês de respiração. Existem outras técnicas também para se autoacalmar. Essa é principalmente para ser feita em casa, tá? Em algum momento onde você possa ter privacidade. Ou se tá no seu escritório, vai para o banheiro, se tranca no banheiro, tenta fazer no banheiro. Não é o ideal. É bacana realmente que você esteja relaxado, numa poltrona, numa cama, que você se sente, que você se sinta relaxado. Então eu vou convidar vocês agora para isso. Eu vou fazer essa meditação guiada com vocês, tá? A gente vai encerrar a live com essa meditação, para que vocês saiam daqui agora, nesse finalzinho de domingo, relaxados, tenham essa sensação e esse experimento de como o corpo reage ao lugar feliz, né? Como o meu corpo reage ao reforço, que é o que eu falei para vocês. Ele está trabalhando, todas as químicazinhas ali estão trabalhando e estão andando tudo ali para o seu cérebro. Então agora vamos começar. Eu peço que vocês sentem em um lugar confortável, que vocês deitem nas suas camas, deixem o celular ali do lado, não precisa mais ficar olhando para a gente, só vai ficar ouvindo, vai ficar me ouvindo. E eu quero que primeiro, antes de eu começar a meditação, eu quero que vocês se lembrem de um lugar, realmente um lugar físico que vocês gostam, uma praia, um parque, um jardim, né? Que lugar que vocês costumam ir, não na casa de vocês, né? Como eu falei, um parque, uma praia, um sítio, um campo. Que lugar onde vocês aguardam ansiosamente para ir, né? Hoje, por exemplo, eu postei para vocês nos stories o Parque Barigui, que fica aqui em Curitiba, que é um lugar que eu amo. Então, esse seria o meu lugar feliz. Eu vou pensar no Parque Barigui como o meu lugar feliz. Para vocês, qual é esse lugar, né? É uma cidade X? É uma praia tal? Ou é a casa da vó, a casa da tia? Onde é esse lugar feliz? Então, tendo isso em mente, nós vamos começar agora a meditação guiada. Eu vou pedir que vocês façam 3 respirações profundas, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca, fazendo barulhão. Tem que ser forte, assim, ó. 1, 2, 3.
Agora eu quero que vocês encontrem o ritmo da sua respiração nasal. Com o olhinho fechado, só me ouvindo, vocês vão encontrar esse ritmo da respiração nasal de vocês. Cada vez que eu faço em silêncio, ó, é para que vocês se percebam. Então, percebam o ritmo da respiração nasal. Se durante a meditação alguns pensamentos preocupantes vierem à sua mente, ou algum barulho atrapalhar essa concentração de vocês, apenas eu quero que vocês identifiquem, tá? Não é para fugir, não é para se esquivar disso. Isso faz parte da meditação, é um treino para acalmar o seu cérebro. Então eu escutei um barulho de uma freada de um carro. Ok, uma freada de um carro. Volta para a respiração. Pensei no horário, acho que já passou das 20. Tudo bem, pensou, já passou das 20. Volta para a respiração. Não fique se julgando, não fique se auto-observando. Será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou concentrado o suficiente? Será que eu estou conseguindo relaxar o suficiente? Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A ideia é essa brincadeira. Essa brincadeira de voltar para o relaxamento, quantas vezes for necessário. Barulho da rua, voltei para o relaxamento da respiração. Sinta a sua respiração. Agora eu vou começar a fazer a meditação guiada e, se você for interrompido, como eu acabei de explicar, tudo bem. Volta para onde você estava, volta para o ponto que você estava. Foi interrompido, volta para o ponto que você estava. Tudo bem, vai dar certo mesmo assim. Agora eu quero que vocês se imaginem o caminho que vocês fazem para chegar nesse lugar feliz que vocês pensaram antes de a gente começar. Vocês já têm esse lugar em mente, já sabem qual é o lugar feliz. Então eu quero que vocês comecem a fazer esse trajeto da casa de vocês. É lógico, né? Ah, mas leva 3 horas para chegar, não dá. Você vai imaginar essa brevidade desse caminho. Você vai imaginar esse trajeto. Peguei o carro, entrei no carro, a hora que você já vê, você já está ou na Bandeirantes, ou na Anchieta, ou, né, ainda não conheço as estradas aqui do sul. Estou falando as de São Paulo, que eu conheço, mas assim, imagina, estou num parque, é o parque, então eu vou pegar o carro, vou atravessar a cidade, eu vou ficar em silêncio para que vocês imaginem esse trajeto. Quanto mais detalhes vocês conseguirem, melhor, tá? Lógico que serão detalhes assim, saí da minha casa, entrei na avenida, agora eu estou na estrada, agora na estrada eu cheguei no Graal, agora eu vi aquelas paisagens em volta, assim, esses detalhes eu quero que vocês pensem para chegar nesse lugar feliz. Cada momento pensado, e eu estou falando e vocês vão continuando, deixa eu falando. A minha fala, ela fica secundária à meditação. E é assim que a gente ensina o cérebro a focar. É desse jeito. Eu me concentro numa coisa enquanto tem outra coisa acontecendo do lado de fora. É assim que a gente ensina foco para o cérebro. É assim que a gente ensina o cérebro a relaxar. Então, eu peguei o meu carro, eu peguei a minha bike, eu saí da minha garagem, eu saí do meu quarto, eu estou indo para o meu caminho. Nossa, eu já cheguei, Nilton, já cheguei. Tudo bem, chegou, fica. Fica nesse lugar se já chegou. A ideia é essa, chegar no lugar, estar no lugar. Quando eu faço isso com o meu paciente,
Eu peço para que ele erga a mão, me avisando quando ele chegou no lugar. Como aqui eu não estou vendo vocês, eu vou estipular um tempinho aí para isso, tá? Vou esperar aí uns 5 minutinhos até que vocês cheguem nesse lugar e que vocês sintam ele. Sentir o lugar feliz. Como? Como eu faço? Eu vou tentar me lembrar do cheiro desse lugar. Eu vou tentar observar todos os detalhes que tem. Tem uma árvore que está florida, tem um lago, tem uma pista, tem pessoas, o céu está azul, a piscina tem boia. Você vai lembrar, tentar se lembrar do cheiro, você vai tentar se lembrar da sensação que esse lugar te dá, uma sensação de paz, quentinha ou refrescante, relaxante. Você vai olhar para os detalhes, você vai olhar para o céu, se ele está azul, se está limpo, para aquela nuvem que está passando. Vai ver se tem animaizinhos, se tem pássaros. Se for na casa de alguém, você vai lembrar da mobília, vai lembrar dos barulhos. E você vai ficar nesse lugar feliz. 5 minutos. 5 minutos, se você puder. Você coloca o seu relógio para despertar ou fica. Fica o tempo que você quiser. Enquanto vocês estão no lugar feliz, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O que acontece nesse momento é que, a partir do momento que você se foca numa imagem específica, sensações específicas, e você consegue construir essa imagem com detalhes, o máximo de detalhes, você consegue ter percepções sensoriais de cheiro, de som, de vento, de água. Você constrói uma imagem no seu cérebro e um agrupamento de neurônios específico fica funcionando só para essa imagem. Então você monta um agrupamento de neurônios que é o seu lugar feliz. O seu lugar feliz vai ter realmente no seu cérebro um lugarzinho. Sim, no seu cérebro agora, a partir desse momento, e quanto mais você repetir essa meditação, mais você fortalece no seu cérebro o seu lugar feliz. Então, sim, o seu lugar feliz não está mais lá na cidade X, no lugar X. Ele agora também vai estar aqui, numa região do seu cérebro, por um agrupamento de neurônios. Então, ele está pronto, ele está aí, ele está se formando. Olha, dá cor para ele, dá barulho para ele, dá som para ele está se formando. Você está criando no seu cérebro o seu lugar feliz. E todas as vezes que você estiver triste, angustiado, confuso, nervoso, com fobia, com pânico, você vai buscar esse lugar feliz. É só você parar onde você estiver. Para no carro, sentir uma crise de ansiedade, para o carro, 5 minutos e vai para o seu lugar feliz. Como? Ele está aí, ele está no seu cérebro. Você está construindo ele. Arquitetonicamente, você está construindo ele através dos seus neurônios e das suas sinapses. E olha só como ele faz bem. Olha que gostoso. Sente, sente essa paz. Nós vamos, antes de encerrar a meditação guiada, todos vocês, quando estiverem fazendo, vocês vão voltar
desse relaxamento de uma maneira bem tranquila, novamente com 3 respirações, numa contagem regressiva. 3, 2, 1, para só depois abrir os olhos e voltar para a realidade que você está. Ok? Então é isso. Estamos muito felizes por quem ficou até o final, pela presença de vocês. Se precisar, estaremos aguardando as perguntas e ficará gravada, tá? Se vocês gostaram, compartilhe essa live com os amigos, com os inimigos também. Compartilha com as pessoas, posta nos seus stories. Essa também é uma forma de você fazer alguma coisa em relação ao Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, postar essas informações, ajudar o outro a lidar com isso, né? Passar essas mensagens também é uma forma de vocês estarem ajudando, colaborando com essa tragédia, ok? Lucas, quer falar alguma coisa? Quero agradecer primeiro a você, muito boa essa meditação, é incrível como a gente vai focando e vai lembrando cada vez mais detalhes daquele lugar. Eu recomendo a todos também fazer cada vez mais essa meditação, né? É como se fosse um exercício físico, quanto mais você faz, melhor você fica, então Perfeito. mais satisfação você tem ali de estar naquele seu espaço, feliz. Perfeito. E obrigado a todos também. Também creio que isso seja um lugar aqui que a gente quis criar para acolher quem está sofrendo também com o que viu daquele desastre, com o que ouve daquele desastre, com o que sentiu daquele desastre, daquela crise. Então, a gente espera ter podido acolher um pouquinho, talvez fazer você se conhecer um pouco mais para lidar um pouco melhor com aquilo. E eu agradeço a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.